Muito obrigado, Dom Onésimo, por esta acolhida tão fraterna, Dom Odelir, e a todos e todas que a gente está vendo aqui na tela, alguns e algumas já há tanto tempo que a gente não se vê, mas na alegria, né, de poder, pelo menos virtualmente, a gente saber que estamos, né, navegando no mesmo barco. É muito gratificante ver tanta gente, não é, interessada em integrar, não é, esta Assembleia Eclesial, que já foi iniciada no dia 24 de janeiro e que vai se prolongar até o mês de novembro, não é, quando, de fato, desemboca no evento enquanto tal. O objetivo desta noite, agradeço a minha Caritas, né, o Gelson pelo convite, a Neus, etc., não é? É entrar em sintonia, não é, com o perfil desta Assembleia. Talvez aí esteja um ponto que a gente precisa tomar consciência da novidade e também das implicações desse novo perfil, desse organismo sinodal, chamado Assembleia Eclesial, que não é assim tão corrente, tão usual, e sobretudo, também podermos sintonizar com o teor da Assembleia. Qual é a proposta, não é, que esta Assembleia tem para a Igreja na América Latina e que nos convida a trilhar, não é, esse caminho de realização desse processo de escuta até também depois do evento, não é, que se vai dar de maneira remota nas 22 conferências episcopais latino-americanas e com a presença, né, de um grupo, pelo menos, presencialmente lá em Guadalupe, né, no México. Nós estamos, não é, nesse caminhar de uma nova Assembleia que, para nós, como Igreja Latino-Americana, não é algo assim propriamente novo, né? Porque nós já temos um largo caminhar sinodal. A Igreja da América Latina é talvez a única dos 5 continentes que tem essa trajetória tão bonita, tão rica e tão longa. Ela começa lá ainda na década de 50, antes do concílio, 1955, a primeira Assembleia Latino-Americana, realizada no Rio de Janeiro. Pouco antes havia nascido a CNBB, em 52. Depois, no período pós-conciliar, tivemos, então, em 68, Medellín, cujo objetivo foi fazer a recepção do Vaticano II na América Latina, uma conferência que deu um rosto próprio à nossa igreja. Até então, a gente poderia dizer que nós éramos uma igreja reflexo da igreja europeia, da igreja do centro, e a partir de Medellín começamos esse processo de uma igreja autóctone, de uma igreja com rosto próprio, de uma igreja, né, propriamente latino-americana. Depois tivemos Puebla, cujo objetivo era fazer a recepção da Evangelii Nunciandi, esse importante documento de Paulo VI sobre a evangelização, no qual ele já recebe muitas das categorias da Igreja na América Latina, como promoção humana, como libertação, como comunidade eclesial de base, como pastoral social, como nova evangelização, por exemplo, que é uma categoria também de Medellín. Pois tivemos, não é, Santo Domingo, para celebrar os 500 anos da evangelização, do início do processo de evangelização na América Latina, em Santo Domingo. E tivemos a última conferência, então, em 2007, já nesse contexto muito delicado, difícil, em que estávamos vivendo. Vocês têm conhecimento, né, de que as últimas 3 décadas, na nossa igreja, não foi nada fácil, né? Porque os 2 pontificados que antecederam o atual foram profundamente marcados por um processo de distanciamento da renovação do Vaticano II, e sem falar, evidentemente, não é, dessa renovação da Igreja na América Latina. E Aparecida foi o retomar, não é, deste processo. Não é? E, então, em 2019, quando a nova diretoria do CELAM assumiu, ela foi ao Papa Francisco
e pediu, não é, a convocação de uma sexta conferência, porque já são praticamente 14 anos deste ano, né, da Conferência de Aparecida, e a tradição é cada 10, 12, 13 anos é marcar o nosso processo com uma grande assembleia. Mas, para a surpresa, não é, dos bispos do CELAM, o Papa propôs não uma assembleia, não é, dos bispos da América Latina e o Caribe, mas ele propôs uma assembleia eclesial do povo de Deus, na América Latina e no Caribe. Esta Assembleia Eclesial do Povo de Deus é um organismo novo, é um novo organismo sinodal que vem inspirado, vejam de novo, na América Latina, no Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia, que por sua vez foi um sínodo também diferente dos sínodos anteriores, porque ele já foi fruto do novo perfil de sínodo que o Papa Francisco propõe através da exortação Episcopalis Communium, um documento de 2017 e que foi aplicado, não é, no Sínodo da Amazônia. E o que este organismo do Sínodo dos Bispos teve de diferente no Sínodo da Amazônia? Primeiro, que não foi um sínodo só de bispos. Então, o Papa Francisco está marcando um pouco esse itinerário sinodal, né, diz ele, né, não mais reuniões de uma elite, né, de um segmento somente da igreja, mas não é, assembleias que sejam expressão da participação de todo o povo de Deus. Então, do Sínodo da Amazônia não participaram somente bispos, ele teve um amplo e participativo processo de preparação, algo também muito novo. Foram praticamente, não é, 87 mil pessoas que participaram na Amazônia desse sínodo, em seu processo de preparação, e com um processo de escuta muito rico, que geraram milhares e milhares de páginas de contribuições. E o evento em Roma, ele também foi novo, porque o documento final do sínodo, votado pela Assembleia, passou a ser também documento oficial, não é? Em querida Amazônia, o Papa Francisco diz, não é? Aproveita a ocasião para dar oficialidade ao documento final, uma novidade, porque os sínodos anteriores não tinham documento final. Primeiro que não tinha documento, segundo, os últimos que tiveram não era um documento oficial. Agora passa a ser um documento oficial, seguido pela exortação apostólica do Papa, querida Amazônia, que nós conhecemos, não é? Então, foi o primeiro sínodo dos bispos realizado com esse novo perfil, e o próximo sínodo, que já foi anunciado, não é, pelo Papa Francisco também, ele vai ser ainda mais inovador, ainda mais inovador. Vocês têm já tomado conhecimento que esse sínodo vai ter 3 etapas. No ano que vem, não é, todas as dioceses do mundo inteiro, inclusive incluídos os ritos orientais, que são 23 ao todo, não é? Todas as dioceses do mundo inteiro, não é, vão viver um ano de sínodo, um sínodo diocesano, no ano que vem. No ano seguinte, recolhendo todas as contribuições das igrejas locais, vai haver um sínodo continental, então, em cada um dos 5 continentes, e este processo vai desembocar depois no sínodo dos bispos e da igreja como um todo em Roma, já, não é, com esse perfil de uma assembleia, não é, da igreja da terra inteira, da igreja inteira, não é? Então, um processo, claro, o tema vai ser sobre a sinodalidade. Então, vai se fazer não apenas uma reflexão, mas já um processo de exercício dessa sinodalidade em seu processo de preparação e de realização da Assembleia. Um evento que certamente vai ter grandes consequências, não é, para a Igreja como um todo. E vejam, não é, o Sínodo da Amazônia que tem, não é, aí essa perspectiva.
um sínodo que gerou também, não é, na Amazônia, uma conferência não episcopal dos bispos da Amazônia, mas uma conferência eclesial da Igreja na Amazônia, né? A SEAMA, Conferência Eclesial, não é, da Amazônia. E uma conferência, não é, eclesial que está elaborando um plano de ação que vai buscar implementar as 170 propostas que o Sínodo da Amazônia fez. Então, um processo bonito que se está se vivendo desde o ano passado, elaborando este plano. Há 21 comissões de trabalho, não é, em atuação permanente, e trabalhando propostas arrojadas, por exemplo, né, como a ordenação de padres casados, que está no documento final, né, e que é documento oficial, então se está trabalhando isso. A questão do diaconato das mulheres, também a SEAMA está trabalhando isso em seu plano, não é? E um rito amazônico, por exemplo, né, que é algo também assim muito novo, não é? E até bastante ousado, entre outras propostas dessas 170, né, que o Sínodo fez, não é? E a pedido do Sínodo, por exemplo, da Amazônia, o Papa já abriu o Ministério do Acolitato e do Leitorato às mulheres, é um dos frutos do Sínodo da Amazônia, né, que foi efetivado. A instituição do Ministério de Catequista, também um pedido do Sínodo da Amazônia, e também, por exemplo, o pedido, né, da instituição do Ministério de Dirigente de Comunidade Eclesial, por exemplo, né, que para a Amazônia é tão importante, pois na Amazônia 99% das comunidades eclesiais são presididas por mulheres. Então, se quer também um ministério que institua, não é, essa presidência, essa direção das comunidades eclesiais, né, que seria também mais um reconhecimento das mulheres. Então, para a gente entender, não é, o novo perfil da Assembleia, essa da América Latina e o Caribe, nós temos que ter presente, não é, esse Kairos, que foi o Sínodo da Amazônia, que incomodou e incomoda muitos, não é, incomodou também a Cúria Romana, mas que o Papa Francisco tem sido, não é, alguém assim muito sintonizado com a caminhada da igreja naquela região e tem acolhido as proposições desse sínodo, né, numa perspectiva da Igreja Universal, porque a Amazônia, não é, quer ser também um novo paradigma, não é simplesmente uma questão de região, não é? Ali está também a igreja, não é, com consequências universais. Então, inspirado nesse sínodo, é que veio a convocação, então, desta Assembleia Eclesial, não é, da América Latina e o Caribe. Uma Assembleia que quer envolver todo o povo de Deus. Mas, além do perfil da Assembleia, uma Assembleia não de bispos, mas uma Assembleia de todo o povo de Deus, tem outra novidade essa Assembleia. Todas as Assembleias, elas tinham um tema, não é? E se elaborava um novo documento. E o Papa Francisco pediu que essa nova Assembleia Eclesial da América Latina e o Caribe, em 2014, não buscasse elaborar um novo documento, mas que retomasse, né, o documento de Aparecida, como nós já rezamos aqui, né, na oração inicial. Segundo o Papa Francisco, o documento de Aparecida tem muitas propostas ainda vigentes e outras que continuam atuais, mas em grande medida ainda pendentes. Ainda pendentes. Na realidade, por que muitas das propostas de Aparecida estão ainda pendentes? Como eu lhes disse no início desse nosso bate-papo, Aparecida foi realizada num contexto muito difícil, muito delicado, naquele contexto de involução eclesial, de distanciamento do Vaticano II, da tradição latino-americana, de uma igreja cada vez mais voltada sobre si mesma, autorreferencial. E a Conferência de Aparecida,
seu grande avanço, como muito se disse em seu momento, foi ter evitado um retrocesso. Isso foi a grata surpresa. Né? A Aparecida evitou um retrocesso, porque as condições daquele contexto estavam dadas, né, não para dar um passo adiante, mas, como se vinha caminhando, né, dar um passo atrás em relação à renovação do Vaticano II. E, para surpresa, né, de todos nós, a Conferência Aparecida foi o resgate da renovação do Vaticano II e da tradição eclesial libertadora da Igreja na América Latina. Essa é a grande novidade de Aparecida. Essa é a grande atualidade de Aparecida. Esse é o grande desafio ainda presente, atual de Aparecida. Porque esse processo de involução em relação à tradição do Vaticano II e da Igreja da América Latina, ele não foi ainda superado, apesar do pontificado reformador do Papa Francisco. Esse processo, né, de evolução em muitos segmentos da igreja, ele está ainda em curso. E nós temos visto, né, ultimamente, basta, por exemplo, lembrar, né, todos os posicionamentos de certos grupos frente à campanha da fraternidade, por exemplo. Né, que ali a gente já pode sentir, né, como muitos segmentos se colocam em relação a essa renovação do Vaticano II. Foi, inclusive, o Papa Francisco quem, 6 anos depois, né, de Aparecida, reimpulsou o documento de Aparecida com a publicação da exortação Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, nas palavras mesmo do Papa Francisco, diz ele, não é? É uma cópia mal feita de Aparecida que eu fiz, diz ele. Porque realmente, quando nós vamos ler Evangelii Gaudium, não deixa de ser uma proposição para a Igreja Universal daquilo que a Igreja da América Latina propôs para o continente. Inclusive, Evangelii Gaudium avança em relação à Aparecida, porque vocês sabem que a Aparecida, depois da conferência, sofreu um processo de censura, de revisão, houve 240 mudanças no texto, umas 40 mudanças assim, mais profundas. E é interessante, até tenho publicado algo sobre isso, que o Papa Francisco, em Evangelii Gaudium, aquelas proposições de Aparecida que os censores haviam tirado do documento, o Papa Francisco se encarregou de trazer para a agenda da igreja e estão dentro da Evangelii Gaudium. Então, nesse sentido, o Evangelii Gaudium, ele está no espírito de Aparecida, mas ele transcende a Aparecida. Poderíamos dizer que o Evangelii Gaudium é o documento original de Aparecida. Aquele documento que o próprio Papa Francisco, né, o cardeal Bergoglio, que esteve presente em Aparecida e coordenou a comissão de redação, tinha, evidentemente, não é, submetido à Assembleia. Então, essa renovação do Vaticano II e da tradição eclesial libertadora encontram, não é, hoje em dia, muitas barreiras. E qual é a principal barreira? É o medo, não é, de inserir-se no mundo em uma atitude de diálogo e serviço. O medo de ser uma igreja, né, inserida nesse mundo que aí está e caminhar com a humanidade, como propõe a Fratelli Tutti, por exemplo. E é esse medo que gera, né, reações como busca de segurança em um passado sem retorno, e são tantas essas buscas hoje em dia, em devocionismos, em fundamentalismos, em posturas apologéticas frente ao mundo. Aí está também a retração das formas de presença e de atuação da igreja na sociedade, com o encolhimento da pastoral social e o refúgio em uma igreja autorreferencial, centrada no padre e na paróquia, aquilo que nós tínhamos sido, né, antes da renovação do Concílio Vaticano II. E tal como denunciou a Aparecida, lá no início do documento, na atualidade, há a volta, diz a Aparecida, de espiritualidades e de eclesiologias pré-conciliares, acompanhadas, diz o documento, do clericalismo, um fenômeno que o Papa Francisco tem se oposto duramente.
propondo bispos e padres no meio do povo, com cheiro de ovelha e presentes nas periferias existenciais e geográficas. Então, a Aparecida, ela rompeu com uma igreja autorreferencial, como diz o Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Projetou uma igreja para fora, porque a missão, não é, fundada naquela nova evangelização que foi depois, não é, dada em um outro sentido, era sair para fora para trazer as pessoas para dentro da igreja. E a missão em Aparecida é uma missão para fora. Uma igreja missionária, todos discípulos missionários, como é o lema dessa assembleia, membros de comunidades eclesiais em estado permanente de missão. Em estado permanente de missão, que o Papa Francisco chama de igreja em saída. Igreja permanente, em estado permanente de missão. Comunidades eclesiais, diz o texto 366 de Aparecida, que se tornem poderosos centros irradiadores da vida, porque a Aparecida põe no centro da evangelização a vida. Eu vim para que todos tenham vida. E o Papa Francisco, então, tem retomado a Aparecida nesse sentido e caracterizado essa igreja em saída, cuja missão é evangelizar. E evangelizar, isso é interessante, o Papa Francisco, né, que uma definição assim muito, eu acho, lapidária e muito contundente. Evangelizar, número 176 de Evangelii Gaudium, evangelizar é tornar presente esse reino de vida, esse reino de Deus no mundo. Isso é evangelizar. Essa é a missão da igreja. E para uma igreja toda ela missionária e a serviço da vida, para levar adiante essa renovação do Vaticano II, aí a Aparecida resgata aquela categoria importante que é de Santo Domingo, que havia ficado lá dormida, porque Santo Domingo é um documento que praticamente não foi recebido, dado o seu contexto, não é? E resgata de Santo Domingo aquela exigência de uma conversão pastoral da igreja. Uma conversão pastoral, que segundo Santo Domingo e que retoma Aparecida, deve se dar em 4 âmbitos. E aqui resumo e termino essa visão de Aparecida. Que Aparecida entende, né, por conversão pastoral, primeiro, uma conversão no âmbito da consciência eclesial. O que seria uma conversão no âmbito da consciência eclesial? Trata-se de mudar de mentalidade. Que mentalidade? Assumir a eclesiologia do Vaticano II. A Aparecida diz, olha, estamos voltando a eclesiologias pré-conciliares. E a igreja precisa reassumir a eclesiologia do Vaticano II, que é uma igreja povo de Deus, uma igreja toda ela ministerial, uma igreja toda ela sinodal, uma igreja inserida no mundo em perspectiva de diálogo e de serviço. Conversão no âmbito da consciência. Depois também, diz Aparecida, conversão no âmbito das ações. O que significa uma conversão no âmbito das ações? Para Aparecida, significa levar a cabo uma evangelização integral. Porque existe, às vezes, tipos de evangelização, não é, que são espiritualizantes, desencarnadas, alienantes. Não, uma evangelização integral, que abarque a pessoa inteira e toda a humanidade, incluído o cuidado com a casa comum. Uma evangelização que abarque a pessoa inteira, que abarque toda a humanidade, fratelli tutti, não é? E que abarque também o cuidado da casa comum. A questão da ecologia, uma igreja com sensibilidade ecológica. Uma igreja, não é, que no âmbito das ações, como diz João Paulo II, em Redemptor Hominis 76, uma igreja que faça do ser humano o seu caminho. Jesus Cristo é o caminho de salvação, mas o caminho da igreja é o ser humano. A igreja existe para servir o ser humano. É ali, não é, que está a missão da igreja. Em terceiro lugar, uma conversão no âmbito das relações de igualdade e autoridade.
de Santo Domingo e Aparecida. O que significa uma conversão no âmbito das relações de igualdade e autoridade? Significa a superação do binômio clero-leigos por comunidade e ministérios, é outro binômio, um único gênero de cristãos. Portanto, uma igreja sem clericalismo. Clericalismo não é cristianismo, é anticristão. E uma igreja sem clericalismo, né, que promova desaparecido o protagonismo dos leigos, como dizia Santo Domingo, e aparecido o protagonismo das mulheres desaparecidas. Mulheres com poder de decisão na igreja, mulheres que participem do processo de discernimento e das decisões desaparecidas, e uma igreja regida por conselhos e assembleias, para que seja realmente uma igreja sinodal. E, finalmente, não é conversão também no âmbito das estruturas, cita Santo Domingo e que retoma Aparecida. O que seria uma conversão no âmbito das estruturas? Aquilo que o Papa Francisco fala em Evangelii Gaudium, lá no número 30, uma igreja que promove uma sã descentralização do poder. Não é? E aí implica, então, o exercício do sensus fidelium, da corresponsabilidade de todos sujeitos da igreja, comunidades sujeito. E em termos de estruturas, algo que a Aparecida propôs de maneira muito forte também, foi a necessidade de reprojetar a paróquia, ainda centralizada no padre, né, na matriz, reprojetar a paróquia numa comunidade de pequenas comunidades. A exemplo da ICEBs desaparecida. O que a Igreja do Brasil, através do documento 100, também tem se esforçado, né? Conversão nos âmbitos das estruturas, através da implementação de estruturas flexíveis, como suporte à ação, e não como fim, não é, em si mesmo. Pois bem, então, essa Assembleia Eclesial está convidada, não é, a revisitar a Aparecida e a retomar, não é, a proposta de Aparecida. O lema da Assembleia, somos todos discípulos e discípulas missionários e missionárias em saída. Não é? Então, aí está aquilo que é o coração, não é, de Aparecida e também do Evangelii Gaudium, e uma Assembleia, não é, que convoca a todos os cristãos, a todas as comunidades eclesiais, não é, a engajar-se num amplo processo de escuta. Esse processo de escuta já começou no dia 24 de janeiro, quando o Papa Francisco abriu esta Assembleia, não é, com um vídeo muito interessante, em que ele enfatiza que quer ser uma Assembleia esta do povo de Deus e não de uma elite na igreja, e, portanto, uma Assembleia que quer ter um longo processo de escuta que vai agora, então, até o final de agosto. Não é? E a data de sua realização vai ser a dia 21 a 28 de novembro, como eu lhes falei. Então, a originalidade desta Assembleia é que ela quer ser profundamente sinodal, profundamente participativa, profundamente aberta à escuta, fazer um exercício de escuta. Escuta de quem? Do povo de Deus em geral. E quem é esse povo de Deus? Aí, então, os âmbitos de igreja e suas assembleias, os serviços e setores de pastoral, todos estão convidados a participar desse processo de escuta, os organismos de igreja, os grupos e os movimentos de igreja, inclusive, diz o texto, né, de preparatório, inclusive pessoas que deixaram a igreja. Se nós pudéssemos identificar pessoas que deixaram a igreja e ouvir delas por que razões elas se afastaram, seria muito interessante para esta Assembleia, porque é uma igreja que quer escutar a todos e quer, não é, de por ser consequente com essa escuta.
E uma escuta que pode ser individual, como pode ser também grupal, comunitária. Existem as duas possibilidades. Claro que a escuta grupal ela é muito mais rica, porque permite a interação, o debate, o discernimento, o consenso, e já é um exercício da sinodalidade. Mas aqueles que quiserem, aquelas também responderem individualmente, não é? Podem fazê-lo também. E a Assembleia Intereclesial preparou para esse processo de escuta um chamado documento para o caminho. Documento para o caminho. É um documento que tem 3 partes, não é? Um documento que não é muito longo e que segue, não é, aquilo que é tradição na nossa igreja, na América Latina, o método ver, julgar, agir, que também foi muito debatido em Aparecida, foi muito difícil que ele entrasse no documento, depois entrou, depois também foi lá bastante, né, remendado, né, mas está lá, e essa Assembleia retoma esses 3 grandes momentos, né. Então, nesse primeiro momento de escuta, o documento, então, sugere que a gente se debruce sobre a vida de nossos povos, não é? E escutemos a realidade. Primeiro, a realidade sociocultural. E aqui o documento, então, nomeia alguns aspectos que seria importante levar em conta. A pandemia, não dá para a gente fazer uma assembleia esse final de ano sem a gente tirar consequências dessa pandemia. O modelo econômico social, que é uma das chagas, não é, de nosso processo crescente de exclusão. A exclusão crescente, que cada vez mais, não é, nos espanta. Escutar o grito da terra, ainda mais nós no Brasil, gente, o que nós vivemos nesses últimos 2 anos com esse governo, a destruição da Amazônia, o enfraquecimento, a abolição e a supressão de leis de proteção ambiental, isso é muito sério. A questão da violência, a questão da educação, os migrantes, os povos indígenas e afrodescendentes, a globalização e a democratização dos meios de comunicação social, que é um grande problema, a informação e conhecimentos fragmentados e a necessidade de uma visão integradora são aspectos a gente levar em conta nessa escuta. E da realidade eclesial, o documento então convida a gente, né, não deixar de lado a questão do secularismo, né, esse distanciamento cada vez maior das pessoas, né, da experiência religiosa, o crescimento dos pentecostais, não para combatê-los, mas para nós assumir a nossa parcela de responsabilidade nesse fenômeno. A pastoral urbana, que é um desafio que a CNBB também renovou, né, nessa última, agora, diretrizes. A juventude, que merece na igreja uma atenção especial. As mulheres, de quem a igreja, né, é muito devedora. O abuso sexual na igreja, que é uma chaga, vocês têm vivido, né, o que está acontecendo na igreja na Alemanha, por exemplo, neste momento. O clericalismo, né, que é realmente, né, um câncer na igreja, né, que mina as relações sinodais, né, e uma igreja itinerante sinodal. Na parte do iluminar, né, então, o documento nos convida a ler, né, os novos sinais dos tempos, e a nos colocarmos ao serviço da vida. E aqui são 3 aspectos a levar em conta, né? Crescer no seguimento de Jesus, porque disso se trata como cristãos, sermos seguidores, não é, desse caminho que Jesus nos abriu, continuando sua missão. A missão como um movimento em saída, não missão centrípeta para dentro, mas uma missão para fora, em saída. E uma evangelização que una a promoção humana e libertação. Que seja, então, uma evangelização integral. E no agir, não é? Então, o documento nos pede que a gente, nesse processo de escuta, se coloque também num processo de conversão pessoal, comunitária e social. E aqui, diz o documento, a igreja precisa percorrer novos caminhos. Nós precisamos percorrer novos caminhos. Que caminhos são esses? Uma ecologia integral,
não dá para a gente pensar-se como cristão, como igreja, sem abraçar a causa do cuidado e da defesa da casa comum, uma economia solidária, porque essa economia mata, essa economia exclui, temos visto isso na pandemia, uma cultura da paz, para fazer frente a esta violência crescente que está ao nosso redor, também a contribuição e o risco das novas tecnologias, é um campo também a ser trilhado, né, de maneira inovadora, uma maior interculturalidade e inculturação, esse diálogo com as diferenças e essa encarnação cada vez mais consequente da igreja em seu contexto, velar pela democracia, que realmente corre perigo em muitos espaços, especialmente no Brasil, e o documento ainda nomeia a necessidade de uma renovação eclesial, né, na perspectiva daquela conversão pastoral. Então, amigos e amigas, é esse, né, o perfil da Assembleia, que nós já estamos integrando com esse processo de escuta, e é esse o teor, né, o espírito, a agenda desta Assembleia, que nos envolve a todos como povo de Deus, e uma igreja que espera, então, não é, que nós todos sejamos sujeitos e assumamos, não é, a partir de onde a gente está, não é, sermos discípulos missionários, sermos também agentes de evangelização e sermos também igreja, não é, como esse poderoso centro irradiador de vida, desta vida que Jesus veio trazer e que nós queremos, né, cada vez mais em plenitude e em abundância. Por aqui eu fico, abrindo agora, segundo aquilo que o Dom Onésimo dizia, né, um momento, então, de fala de vocês, de intervenção, de comentários, né, de reflexões, nesse espírito que a Assembleia nos convida de escuta e de partilha.